grande quantidade de balas e um prisioneiro. Mas nem mesmo os guerreiros que o acompanharam souberam que aquelas armas tinham sido deixadas ali para ele pelos homens de Anegan, e que o prisioneiro era, na realidade, um oficial de cavalaria texarcano que, no futuro, informaria Urso Doido acerca da provável tática laredana durante as lutas que se travassem. Todas as ideias dos comadores de grama eram más, mas o oficial sabia a fundo o que pensavam os do sul. O que não sabia, era penetrar os pensamentos de Onganus. O Urso Doido tinha razão para se orgulhar de si mesmo, como negociador. Nada prometera, se não evitar entrar em guerra com Texarkana e parar de roubar o gado na fronteira de leste, mas somente enquanto Anegan lhe fornecesse armas e suprimentos. O acordo de fazer guerra contra Laredo não fora explícito, mas adaptava-se aos seus desejos e não havia necessidade de um pacto formal. A aliança com um dos seus inimigos permitiria que se ocupasse com um de cada vez e, eventualmente, recuperasse as pastagens que tinham sido invadidas e colonizadas pelo povo de plantadores durante o último século. A noite já tinha caído quando o chefe dos clãs entrou a cavalo no campo. Um ar frio invadira as planícies. Os seus hóspedes do leste, enrolados em seus cobertores, estavam sentados à roda do fogo do conselho em companhia de 3 dos anciãos. Nas sombras em volta, o grupo habitual de crianças curiosas que olhavam boquiabertas e levantavam os panos das tendas para ver os estrangeiros. Estes eram 12 ao todo, dividiam-se em 2 grupos distintos que viajavam juntos e pareciam não apreciar a companhia um do outro. O chefe deles era claramente maluco. O Urso Doido não se importava com a loucura, na verdade os seus feiticeiros a prezavam como a mais intensa das manifestações sobrenaturais, mas não sabia que os plantadores também a consideravam como virtude num chefe. Este passava uma metade do tempo cavando o leito seco do rio, e, a outra metade, escrevendo misteriosamente num livrinho. Certamente um feiticeiro em quem não se podia confiar. O Urso Doido parou o tempo necessário para vestir suas roupas cerimoniais de pele de lobo e fazer pintar na testa, por um feiticeiro, o sinal do totem tribal, antes de se reunir ao grupo à volta do fogo. Tremam, disse ritualmente, com voz plangente, um velho guerreiro. Quando o chefe dos clãs apareceu à luz do fogo. Tremam, pois o poderoso caminha no meio dos seus filhos. Prostrem-se, ó clãs, pois o seu nome é Urso Doido, um nome bem merecido, pois, quando jovem, dominou sem armas um urso enlouquecido e estrangulou-o com suas mãos. Verdadeiramente, nas terras do norte, Onganus não deu atenção aos elogios e aceitou uma taça de sangue oferecida por uma anciã que servia no fogo do conselho. Era o sangue ainda quente de um novilho que acabava de ser morto. Sorveu-o antes de se voltar para cumprimentar os visitantes do leste que observavam a cena com visível inquietação. Ah! Disse o chefe dos clãs. Ah! Responderam os 3 velhos e um comedor de grama que ousou imitá-los. O povo olhou para ele por um momento, com repulsa.
O maluco tentou encobrir o erro do seu companheiro. Diga-me, disse ele ao chefe, que já se sentara em seu lugar, porque é que o seu povo não bebe água. Os seus deuses se opõem. Quem pode saber o que bebem os deuses? Rosnou o urso doido. Disse que a água é para o gado e para os plantadores, o leite para as crianças e o sangue para os homens. Poderia ser de outra forma. O maluco não se ofendeu. Estudou o chefe atentamente por alguns minutos, com os seus olhos cinzentos, e depois fez um sinal a um dos companheiros. Essa água para o gado explica tudo, disse. A seca permanente aqui. Um povo de pastores deve conservar o pouco de água que existe para os animais. Estava imaginando se não haveria atrás disso algum tabu religioso. O seu companheiro fez uma careta e falou em língua texarkana. Água. Ó céus, por que não podemos beber água, mestre Tadju? Isso é conformismo. Demais. Cuspiu, com os lábios secos. Sangue. Não? É pegajoso quando passa na garganta. Por que não podemos tomar um golezinho de? Não enquanto estivermos aqui. Mas mestre. Não? Disse o escolástico asperamente, depois, notando que os clãs olhavam para eles, dirigiu-se ao urso doido, outra vez na língua das planícies. O meu camarada aqui estava falando na virilidade e na saúde do seu povo. Talvez a alimentação de vocês seja responsável por isso. Ah! Gritou o chefe, e disse quase que alegremente à anciã: dê uma taça de bebida vermelha àquele forasteiro. O companheiro do mestre Tadju estremeceu, mas não protestou. Tenho, grande chefe, um pedido a fazer à sua magnificência, disse o escolástico. Amanhã continuaremos nossa viagem para o oeste. Ficaríamos honrados se alguns dos seus guerreiros nos acompanhassem. Por quê? O mestre Tadju fez uma pausa. Mas como guias? Interrompeu-se e, repentinamente, sorriu. Não, vou dizer a verdade. Alguns dos seus não estão de acordo com a nossa presença aqui. Enquanto a sua hospitalidade tem sido. Unga nos atirou a cabeça para trás numa grande gargalhada. Estão com medo dos clãs menores, disse aos anciãos. Temem emboscadas tão logo se afastem das minhas tendas. Comem grama e têm medo de lutar. O escolástico corou levemente. Nada receiei, forasteiro. Disse o chefe dos clãs, ainda rindo. Homens de verdade acompanharão vocês. Mestre Tadju inclinou a cabeça, fingindo gratidão. Diga-nos, perguntou o urso doido, o que é que vocês procuram nas terras secas de oeste? Novos lugares para plantar. Garanto que não existem. A não ser perto das nascentes, nada cresce que mesmo o gado possa comer. Não procuramos novas terras, respondeu o visitante. Não somos todos plantadores, você sabe. Vamos procurar. Fez uma pausa. Na língua dos nômades não havia como explicar o objetivo da viagem à abadia de São Liboets, as artes de uma feitiçaria antiga. Um dos anciãos, que era feiticeiro, mostrou-se interessado. Uma feitiçaria antiga no oeste?
Não sei de nenhum mágico por aqueles lugares. A menos que você se refira aos homens vestidos de escuro. São eles mesmos. Ah! Que mágicas poderão ter que valha a pena procurar? Os mensageiros deles são tão fáceis de aprisionar que não nos interessam apesar de suportarem bem a tortura. Que feitiçaria poderá você aprender com eles? Bom, quanto a mim, concordo com você, disse o mestre Tadju. Mas dizem que há escritor, encantamentos de grande poder acumulados numa das habitações deles. Se for verdade, então é evidente que os homens vestidos de escuro não os sabem usar, mas nós desejamos nos apoderar deles. Os roupas escuras permitirão que você descubra esses segredos. O mestre Tadju sorriu. Penso que sim. Eles não os ousam esconder por mais tempo. Se fosse preciso, nós os tomaríamos à força. Eis uma frase corajosa, disse o urso doido em ar de mofa. Evidentemente, os plantadores são mais valentes entre os da sua espécie, conquanto sejam bem tímidos no meio de gente de verdade. O escolástico, que já suportara ao máximo os insultos do nômade, preferiu recolher-se cedo. Os soldados ficaram no fogo do conselho para discutir com ânganos a guerra, que certamente viria, mas a guerra, afinal, nada tinha a ver com mestre Tadju. As aspirações políticas do seu ignorante primo estavam longe do seu próprio interesse em fazer reviver a ciência num mundo obscuro, como já revivera em várias ocasiões. Velho eremita, do alto da montanha, observava a aproximação da pequenina nuvem de pó que vinha do deserto, ao mesmo tempo que mastigava, resmungava e ria silenciosamente, no meio do vento. A sua pele fanada e queimada pelo sol era de uma cor de couro velho e a sua áspera barba era manchada de amarelo, à volta do queixo. Usava um chapéu de palha e uma túnica grosseira de um tecido parecido com saco, sua única vestimenta além das sandálias e de um cantil de pele de cabra. Observou a nuvem de pó até vê-la entrar na aldeia de Senlibovitz e partir outra vez pela estrada que passava pela mesa. Ah! Exclamou o eremita, já com os olhos cansados. O seu império se multiplicará e a sua paz não terá fim, ele dominará o seu reino. De repente, pôs-se a descer pelo arroio como um gato de 3 pernas. Amparando-se com o cajado, pulando de pedra em pedra e escorregando a todo momento. A sua descida rápida levantava uma nuvem de pó que subia alto com o vento e dissipava-se na raiz da mesa, embrenhou-se no meio dos arbustos e sentou-se para esperar. Logo começou a ouvir o cavalo que se aproximava trotando preguiçosamente e começou a se esgueirar na direção da estrada, a fim de olhar através da folhagem. O animal apareceu na curva, envolto numa leve nuvem de pó. O eremita correu para o meio do caminho e levantou os braços. Olha ali! Gritou ele, e quando o cavalo parou, precipitou-se para segurar as rédeas e olhar ansiosamente para o cavaleiro. Seus olhos luziram por um instante. Pois uma criança nasceu para nós e um filho nos foi dado. Mas depois a expressão ansiosa foi ficando triste. Não é ele? Murmurou irritado, olhando para o céu.
O cavaleiro abaixara o capuz e ria.